Bem-vindos a mais um Pausa, nosso canal, nosso podcast, nosso projeto, que a Uhum. gente incentiva as pessoas a levarem uma vida um pouquinho mais leve, a pausar mais, a colocar intenção nas pausas e aproveitar, obviamente, todos os benefícios que isso traz para você. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo de paixão, que é esporte, né. Só que o esporte às vezes me preocupa um pouco também, porque, o esporte ele pode ter vários objetivos, intenções, né, então você pode praticar atividade física pela saúde física, pela saúde mental, você pode praticar atividade física pela performance, você pode praticar atividade física como obrigação, que seu médico te mandou, e enfim, Sim. tá tudo bem. Mas o porquê que eu falei que me preocupa, porque a gente tem visto um movimento e e que ele tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, que é essa superexposição, né, nas redes sociais de performance, corpos e comparações e etcétera. Então, tem muita gente levando o esporte para esse lado, talvez saindo ali do momento de prazer, de uma coisa agradável, por uma obrigação, por você ter que bater um tempo, uma meta, você tem que atingir um corpo, você tem que ter o acessório XYZ, e aí isso talvez se transforme numa coisa que não seja tão gostosa. Uhum. Então a gente quer aqui resgatar o esporte como o que ele é para ser prazeroso, para trazer qualidade de vida e até para ele ser, como diz o nome do nosso projeto, uma pausa, né, uma pausa ativa. A gente já falou bastante disso em outros episódios, que o esporte ele pode ser um momento de pausa do seu dia, de você desconectar dos seus problemas, do seu trabalho, de uma rotina corrida e focar naquele momento. Mas o esporte ele também, ele vai trazer vários outros benefícios, né, ele vai ajudar ali na regulação emocional, na regulação do sono, até na regulação do apetite, ele vai te incentivar Uhum. talvez a ter outros hábitos positivos também. O esporte ele pode te ajudar a ter um pouco mais de, como diz? Fugiu o nome da palavra. Disciplina. Disciplina também, Sim. o esporte pode te ajudar a conhecer pessoas novas, o esporte pode ter muitas coisas boas. E Uhum. somos todos aqui adeptas, né, cada um talvez na sua modalidade, no seu estilo de esporte, mas a gente como Sim. profissional de saúde, a gente indica bastante e pratica também, Então, né. exato. Sempre. Muito bem. Exato. E como é que vocês veem o esporte relacionado com pausa? O que que vocês podem contar e contribuir? Eu acho que, né, eu vejo também na minha visão pessoal, né, como Uhum, também na profissional. Então, né, vou colocar aqui uma pincelada nos 2. Quando nós pensamos no corpo, o corpo é o nosso maior meio de contato com o externo. uhum, Então, é do corpo que a gente sente fisicamente, aonde a gente enxerga, escuta. Então, assim, o nosso corpo ele é um meio de contato entre eu e o mundo. E quando você escolhe fazer uma atividade física, né, prazerosa, isso vai ser a forma também, uma forma de comunicação com o mundo. Vamos, como a Má falou, né, de resgatar essa atividade física como algo inato do nosso corpo, que o nosso corpo ele precisa de movimento, uhum. né? Então, eu acredito que nessa forma, sim, é um resgate aí desse meio de contato, como também é um resgate do se sentir viva, né? Porque no esporte, né, só acrescentando o que você falou, Má, tem muitas formas, né, tem muita ativação também do nosso cérebro, aonde a gente libera endorfina, trazendo aquela sensação de bem-estar, Claro. a dopamina, que é aquela sensação de motivação, né, de querer mais, de uma Uhum. forma natural e não pelas redes e não, né, por outras coisas Pelo excesso sintéticas. sintético. É uma dopamina real, né, não a Uhum. dopamina sintética. E a disciplina, então nessa disciplina, a gente trabalha a memória, nós trabalhamos foco, trabalha muito uma questão cognitiva também, Sim. né. Então o esporte, ele vai muito além só do corpo ou performance, ele literalmente é saúde de todas as Ele é formas. bem holístico, assim, né, É, ele abrange muitos pontos positivos na saúde, com né. A certeza. gente no consultório, eu acho que vê muito isso, né, falou pacientes que quando se engajam no treino, a gente vê que melhora o sono, melhora o intestino, melhora a Muito. disciplina na alimentação, porque a pessoa fala: "Pô, já tô me dedicando aqui no treino, deixa eu comer melhor também, uma Uhum. coisa vai fazer bem para outra, né, então comer melhor, eu vou treinar melhor eu vou ter mais disposição também, regula o humor". Um paciente falou pra mim outro dia, falou assim: "Não é que é verdade? Treinar e comer direitinho resolve muita coisa?" Resultado. Olha que maravilha, gente. Não é à toa que a ciência tá certa, né, É. porque é meio que nesse caminho, né, Sim. assim, você tem redução a gente sabe, né, pela ciência de forma geral, tem muitos estudos relacionando a prática de atividade física regular, não precisa ser em nível competitivo,
Sim. regular, só de você ter uma prática, sair do sedentarismo, redução, quando você já tem um diagnóstico de câncer, de diabetes, seja que você já tem uma doença diagnosticada, a prática de atividade física, ele aumenta a sobrevida, reduz diversas, é, é, como é que fala, sintomas Sim. e tudo que joga contra, né, dessa patologia, quando você inclui o esporte na vida, Uhum. que seja 30 minutos todos os dias, você já entra dentro desse range aí, desse meio que você começa a melhorar sintomas, você aumenta a expectativa de vida, você melhora uma série de coisas. Isso pensando em saúde no geral, né? É prescrição médica, né? Atividade Até o física. impacto, né, do tratamento, além do Sim. adoecimento, mas ameniza também o impacto do tratamento. Isso, é isso. Quando você já tem o diagnóstico, já tá em tratamento, se você acrescenta, é tipo prescrição médica mesmo, assim. Sim. Né? Então, tudo certo. Tem muitas doenças, muitos quadros que antes de entrar com remédio, qual é a prescrição médica? Vamos se mexer, vai Sim. praticar, vai melhorar a Comer alimentação e fazer atividade física. E muita gente não precisa entrar no remédio de diabetes, não precisa entrar no remédio de colesterol, de hipertensão, né? E consegue só com a prática de atividade física e, obviamente, com a alimentação também, não entrar no remédio ou até sair, né? Tem casos que a gente Sim, vê tem vários que casos que a pessoa consegue. consegue. Quando pega bem no comecinho, né? Se a pessoa consegue Sim. controlar bem, em muitos casos dá pra tirar o É. remédio mesmo, né? Claro. E aí, acho que até doenças mentais, né? Da cabeça, digamos. Então, Sim. depressão, ansiedade. Com toda certeza. Todos os meus atendimentos, se o paciente ainda não faz, nós fazemos ali um plano, né? Porque, por exemplo, um paciente deprimido, ele não vai ter a energia para fazer a prática de atividade física. Então, se estiver alguém aqui assistindo a gente passando por isso, pode ser que para você esteja mais difícil mesmo, né? Mas é necessário, é primordial ter a ideia de que eu vou começar a melhorar quando eu me sentir um pouco mais disposto, eu vou começar a atividade física. Mesmo que naquele momento eu não queira. Por causa que é o que eu trouxe antes, né? Se libera ali esse hormônios do bem-estar e motivação, a gente precisa disso. O tratamento para transtornos psiquiátricos, transtornos de humor, é esse tripé, né? Essa forma que engloba tudo. Então, é a atividade física para aumentar esses hormônios do bem-estar. É a terapia, né? A parte psicológica para ir trabalhando, né? As questões, o momento, enfim, tudo que levou aquilo. A nutrição, com toda certeza, porque a gente sabe, por exemplo, né, por um paciente ansioso, se ele come muito açúcar, vai piorar também a ansiedade. E a medicação. Né? Então é um conjunto da obra. combo. E é importante ressaltar, né, Mi, também, porque assim, tem muito lance da comparação hoje em dia, né? Que nem a Má tava falando e tal. E aí tem um estudo da The Lancet de 2018 que eles falam que, na verdade, não precisa de muito, são 150 minutos semanais para reduzir 30% de depressão. Com atividade física. Então você não precisa virar um maratonista, né? Porque as pessoas também, como a corrida tá super em alta, muito pouquinho, sem fazer ali por dia, né? Porque as pessoas ficam. Eu falei isso porque às vezes eu incentivo algumas pessoas no consultório que não fazem nada. Putz, coloca uma atividade física. Mas eu odeio correr, como se fosse só corrida hoje em dia. Então não tem problema, não precisa correr. Não precisa corrida. Você gosta de fazer muita coisa. Você não precisa, eu odeio correr, tudo bem. As pessoas, não, eu vou ter que correr, porque não precisa dessa corrida. A corrida, ótimo, tá em alta, é super legal, é um esporte barato, mas não é pra todo mundo, né? E as pessoas se cobram de tipo, nossa, não consigo e tal. E não precisa ser. E não precisa ser um esporte em si, pode ser uma dança. É se movimentar. Uma caminhada, vai fazer um circo. Tem muita coisa. Vai fazer um jazz. E aí você entra no lance de conhecer outras pessoas, criar um grupo, né? Ali também de, né? Sim, incentiva a outra. De conexões e tal. É que às vezes eu entendo que o primeiro passo é o mais difícil, principalmente quando você fala, né, alguém num quadro de depressão, alguma coisa, mas até pessoas que estão muito cansadas, que têm uma rotina muito estafante. Lógico, eu entendo que tem rotinas que realmente são praticamente impossíveis de você encaixar. Uma pessoa que tem que acordar 4 horas da manhã, pegar 2 horas de ônibus e tem um trabalho braçal e mais 2 horas para voltar, chegar em casa 10 da noite. Essa pessoa não consegue colocar uma atividade física. Às vezes, até o próprio trabalho dela já é uma atividade física, é um trabalho braçal, né? Então, eu tô meio que generalizando, assim. Mas pensar numa rotina tradicional, de que talvez trabalhe num escritório das 8 às 5, tenha filho para cuidar, tenha um supermercado para fazer, tenha uma casa para organizar. Eu entendo esse cansaço, mas é importante falar também
que o cansaço, às vezes, melhora com a atividade física, né? Então, você se cansar mais, mas um cansaço intencional, direcionado, descansa tanto a sua cabeça quanto o seu corpo também. Porque, às vezes, você vem nessa pegada do trabalho, você tá enlouquecido lá, tá cansado do trabalho, mas o que acontece? Você chega em casa, a cabeça fica lá, pensando no trabalho, no que você tem que fazer. Se você tem uma quebra de uma atividade física, às vezes você é uma válvula de escape. E aí você chega mais relaxado, você dorme melhor, daí você efetivamente descansa durante a noite para começar um dia de novo. Ou que seja a sua primeira atividade do dia, você começa às vezes o dia mais energizado, mais oxigenado também. Às vezes você teve uma ideia ali no treino que vai ser interessante ali no seu trabalho. Então, a atividade física, ela cansa, óbvio, ela parece que cansa, mas muitas vezes ela descansa mais do que cansa, né? E quanto a gente precisa de energia para produzir mais energia, né? A mitocôndria também, que é onde a gente produz energia. É um ciclo ali. É um ciclo. Você precisa dar energia para ela produzir mais energia. Então, às vezes, você fala, gente, vai se arrastando pro treino. Você sai e você fala, gente, né? Rodando, ninguém tá falando, bora que agora eu vou. Ainda né? bem que eu fui, Acordei, ainda bem que eu fui e bora. Porque isso daí te estimula, te traz mais energia pro dia e tudo mais, né? De forma geral. Assim, é o começo, né? Às vezes levantar naquele frio, lá vou eu. Eu saí da cama. Quando você vai, você nunca se arrepende. É que nem quando você tá treinando pra maratona, né, Marcos? O que eu tô fazendo? Por que eu me inscrevi? Quem foi essa ideia? Que ideia? Aquilo ali. Exato. Mas é tão eu sempre brinco, assim, eu gosto de treinar muito cedo, né? Hoje eu tava 5h30 da manhã, eu tava na academia. Eu brinco com algumas pessoas, eu falo que é pra não pensar, sabe? 5h30 da manhã, você não pensa, você não vai olhar pela janela, você não vai, você só vai acordar, vai pôr a roupa e vai. Brincadeira, porque eu gosto, é uma coisa que eu faço que eu gosto. Também. Mas é automático vai também, né? A alternativa é essa, cara, não pensa, né? Se é difícil, é isso. Não ter Bota lá na atrito, agenda né? e vai. Já deixa a roupa organizada, isso é até uma Tira dica. obstáculos, Tira assim. obstáculos, né? Se não consegue, quer ou precisa ir de manhã e não tem esse gosto como a gente tem, coloca a roupa ali, já deixa meio que preparado Um treino, você vai comer, o café, a cápsula na máquina, é só apertar, essas coisas. Né? Mas isso é uma forma que eu faço mesmo gostando, porque eu consigo acordar tranquila. Você não precisa ficar na loucura, assim, na correria. Mas mesmo gostando de treinar cedo, a gente tem pouco tempo também, né? Exato. Assim, não é que você agora acorda às 5 horas da manhã para treinar, porque a gente quer tanto também. Porque senão você não consegue. Você não chega a tempo no consultório, você não consegue responder o WhatsApp do paciente, você não consegue. Em todo esse contexto, assim, essa organização também ajuda, porque daí você volta no treino, e aí, assim, toda aquela tranquilidade, paz e amor que você tá, você sai dela, né, na correria. Você organizar e depois para poder conseguir chegar no trabalho, para conseguir atender, para conseguir fazer e tal. Então, essa organização também é fundamental. Ela é importante para isso, né? Para isso também, para você conseguir não perder o lado bom do treino depois, né? Não ter uma alta, depois uma baixa. Que coisa boa, daqui a pouco você tá, ferrada na vida, tentando, né? Sim. Correndo atrás para poder chegar, não consegue comer. Daí vai acontece com todo mundo. Então a gente tem alternativas, assim, vai organizando. E uma coisa que me perguntam muito no consultório é, Marcela, qual é o melhor horário para treinar? Direto me perguntam. Sim. Então, gente, é o horário que ou duas coisas, o horário que você mais gosta, se você tiver a possibilidade, então se você puder escolher o horário que você gosta, que você tem mais energia, esse é o melhor horário. E o segundo horário, cara, é o que dá. Né? É onde encaixa melhor, onde vai ter menos atrito a minha rotina, onde vai me dar menos correria, onde vai ficar um pouquinho mais encaixado. Então, facilitar a adesão ali da atividade física com essas escolhas, né? É importante. E outra coisa também é o tempo, né? Que a galera fala assim, mas eu tenho pouco tempo. Tudo bem. Se você fizer 30 minutos todos os dias, tá 10. É melhor do que você falar, não, só vou treinar se for 1h30. Aí nunca tem 1h30. Mas é isso, né? É a ideia, é o que se passa hoje, né? Tudo tem que ser performance, tudo tem que ser performado. Então tem que ser 1h30. Se você gosta de treinar e tem esse tempo, delícia. Lindo. Eu adoro quando a minha agenda ali possibilita que eu treine 1h30. Adoro, porque é uma atividade de prazer, mas nem sempre é possível, né? Mas eu acho que é esse ponto também, né? De ter uma atividade de prazer, independente se seja meia hora, 1h30, que você faça um longo no final de semana, que demore sei lá quantas horas, ou qualquer outro esporte, né? Um jogo de tênis que às vezes dura também. Vai mais tempo. Então, é uma atividade ali de prazer. Mas sabe que essa é uma coisa também que os pacientes falam, ainda indo mais para estética, né? Não tanto para o esporte. Às vezes falam assim, ai, eu queria, né, aquele corpo, ou chegar nesse percentual de gordura, mas eu não consigo treinar 2 vezes por dia. Não necessariamente você precisa treinar 2 vezes por dia. Sim. Às vezes você precisa treinar direito. Tem isso também, né?
dependendo do seu objetivo, o treino ele tem que ser Sim. um pouco mais dedicado, mais esquematizado, ter um pouquinho mais ali de um conceito ali por trás do treino. E se não é esse o seu Seu objetivo. papel, né, o papel do treino na sua vida, é se mexer. Se o treino entra com saúde, tanto física como mental, 30 minutos de qualquer movimento que você É a fizer, recomendação. é a recomendação. Sim. É o Isso. mínimo que você precisa. Se você puder combinar exercício aeróbio e exercício de força, de fortalecimento, melhor ainda, né? Falando um pouco de conceito, assim, atividade de força, de fortalecimento, então uma musculação, um pilates, um funcional, né? CrossFit. Crossfit. Você precisa fazer força. Força, levantar peso. Isso é o que vai dar o estímulo, vai começar ali o processo para a construção de massa muscular. E massa muscular não é por estética, na verdade, né? Lógico que ela vai deixar o corpo bonito, delineado e tudo mais, mas massa muscular é a sua poupança para uma vida saudável, para uma velhice, eu falo, independente. Eu longevidade. quero ser uma velhinha que vai no banheiro sozinha, que se troca sozinha, que come Amarra o próprio sozinha. sapato, né? Sim. E o que vai garantir isso, óbvio, tem outras coisas que podem acontecer na minha vida no meio do caminho, mas massa magra é um preditivo aí de longevidade, né? Então, o exercício de força tem essa característica. Já o exercício cardiovascular, o aeróbio e tudo mais, ele é super importante para saúde cardiovascular. Ele vai, quando a gente pensa num processo de emagrecimento, num processo de talvez gerar um déficit calórico, regular um pouquinho isso, ele vai gastar um pouquinho mais de calorias ali. A massa magra, por outro lado, quanto mais massa magra a gente tem no organismo, mais ativo é o nosso metabolismo, mais calorias a gente gasta somente para existir. Então, tá tudo sempre muito combinado, né? Então, você fazer os dois tipos de atividade física, se você tem essa possibilidade, é o cenário perfeito. Seja para a saúde, seja para a estética e até para a saúde mental também, né? Sim. E a gente tem, além desses benefícios metabólicos, né, que a gente fala que são bem conhecidos, para a parte neurológica também, né? Você se previne doenças como Alzheimer, Parkinson, não Sim. só as doenças cardiovasculares, né? Que todo mundo fala, eu tô com meu colesterol alto, é melhor eu começar a fazer exercício físico, né? Só quando já aparece um alerta no exame, assim, tô pré-diabético, acho melhor eu começar a treinar, né? Que daí, assim, tudo bem, se esse foi o seu start, ótimo que comece e tá lindo. Mas você não precisa ter já algum diagnóstico, já alguma coisa para poder começar, né? E é legal colocar na mesa isso, né, da intenção versus obrigação. Então, a gente tá falando aqui de uma certa obrigação de atividade física Sim. como investimento na saúde, porque eu imagino que todo mundo queira ser saudável. Então, o exercício, ele é meio que negociável. Mas aí, quando a gente fala da obrigação, o lado ruim da obrigação é quando a gente tá indo pro lado do se comparar, né, do extremo, do performance a qualquer custo, se comparar com outras pessoas que não têm a sua rotina, que não têm o mesmo biotipo que você, que não tem a mesma conta bancária que você, e etc. Então, aí você vai para um lado meio que adoecimento, né? Você vai se estressando e não necessariamente aproveitando tudo que o exercício tem para te dar. Sim. Que vira inatingível também, né? Sim. Você entra num lugar ali que você nunca vai chegar, naquele percentual de gordura, naquela velocidade de pace, naquele, né? Entra até uma forma de desrespeito, né, com o próprio corpo. É um desrespeito, por causa que, às vezes, para aumentar ali né, a velocidade, diminuir o pace, você vai começar a se lesionar, ou ali uma dieta, né, que vai fazer mal ali para o seu corpo, para tentar ficar naquele corpo, que às vezes não é o biotipo. Então, acho que é um desrespeito. Né? A gente entra no perigo do excesso. Aí é que tá. O excesso é você pecar pelo excesso. Né? E atividade física, eu falo muito isso também. Eu adoro endurance, né? Atividades de longa duração. Então, maratona de corrida, maratona aquática, triatlon, essas coisas. Não são coisas naturais para o nosso corpo fazer, isso é fato, né? Se a recomendação ali é meia hora por dia, daí você pega uma maratona que dura 4, né? A matemática não bate muito bem. Então, daí aí que você tem que se dedicar ainda mais, não só aos treinos, mas a dar suporte pro seu corpo fazer isso. Então, isso é super importante, né? Então, se é uma coisa que você gosta, que você faz por prazer, é possível você fazer isso. Você fazer esse esporte de longa duração, alto impacto,
alta intensidade e tudo mais. Só que daí você também tem que se dedicar a dar condição para o seu corpo. Então, de novo, a gente tem que sair ali daquela zona de comparação. Sim. Então, às vezes você quer fazer a maratona porque tem um monte de gente fazendo. Você consegue dar condição para o seu corpo fazer aquilo naquele momento? Uhum. Né? Será que você tem essa base? Será que você tem o tempo para treinar, para se alongar depois, para se alimentar Sim. conforme, para descansar? Então, tudo isso tem que entrar na conta, né? E uma coisa que às vezes as pessoas não consideram é nível de estresse no trabalho, né? Uhum. Que isso interfere muito e favorece lesão, inclusive, né? É. Então, se você tá num ciclo super intenso para alguma prova, para alguma prova, enfim, algo que você tá num nível de estresse, tem que entregar um projeto no trabalho, fazer alguma coisa, as chances de lesão também aumentam e as pessoas não relacionam muito. É. Você vê como que isso está conectado, né? Assim, É. o emocional com o corpo, mais uma vez, assim. E às vezes a pessoa tá ali no auge do estresse do trabalho, É. e aí ela tá no auge no pico Sim, do ciclo de uma prova, maratona. de um Ironman, ou de uma prova mais intensa. E aí ela quer conciliar os dois níveis de estresse, tanto físico como emocional. Exato. E aí, conta mais, o corpo vai lá e fala, Uma pessoal, vou ter que segurar isso sobrecarga. aqui. De algum E aí você momento lesiona. tem que apagar, É desligar a isso. chavinha, Vai ter que né? desligar a chavinha. É. E aí acontece muito, né? Porque é isso, porque as pessoas se comparam e elas acham que podem ir, É. tarará, só que aquela pessoa consegue treinar 3 vezes por É. dia, consegue fazer o Uhum. trabalho dela mais leve, ou ela nem precisa trabalhar às vezes. Sim. Às vezes você acabou de mudar de trabalho, você conseguiu uma promoção, você pegou Exato. mais uma atividade ali pra Uhum. você, ou aconteceu alguma coisa na sua casa que você tem que se dedicar mais ali a um momento, talvez não seja o momento de você se inscrever numa prova de longa Com duração. certeza. Se inscreve numa Como legal, assim, 5 e aí, né? exato. Mas como também, quando a gente faz algo com propósito, também pode ser ali o que motiva, É. né? Muitas vezes as corridas, para mim, as corridas que são mais, né, uma maratona, o desafio, a subida do Cristo, todas tinham um simbolismo ali para mim. Uhum. Então, o que me fazia mesmo sair daquela rotina caótica era o esporte. Por quê? Porque para mim é algo prazeroso. Era ele que alinhava o resto das suas É. atividades. Então você meio que Sim. conseguia, porque você tem essa flexibilidade, você É. organizava as suas atividades em torno Exato. daquilo, para aquilo dar certo. Acho que é algo também que a gente consegue ter, né, um controle quando demanda disso. Uhum. Mas, né, concordo, e aí também nessa questão que a Flora falou, entra numa doença psicossomática, né? Que sobrecarga, o que essa pessoa está sobrecarregando tanto que uma hora ela tem que parar, né? Uhum. Uma fratura por estresse. A É. fratura por estresse, eu acho que é muito simbólico, assim, simbólica, quando tá é. juntando Cada vez os mais dois comum, né? casos. E É. cada vez mais comum. Seja por um overtraining, né, que é o que a Má estava falando, então as pessoas elas vão treinar e não colocam esse aporte, como também nos excessos. Uhum. É porque o esporte também ele entra aqui, só fazendo uma outra volta nele, para as pessoas que têm tipo, algum transtorno alimentar, por exemplo, Uhum. e depois elas têm tanto medo de engordar É. que elas começam a fazer Muito. muito esporte Sim. ali, né? E o esporte ele é saudável desde que ele seja equilibrado, né? Uhum. E assim, você tem para os dois lados, né? Ou na competição ali, Certeza. né, por uma comparação extrema, ou às vezes uma pessoa que tem tanto medo de engordar, ou enfim, voltar a ter algum transtorno, ainda está em tratamento de algum transtorno, ou é um transtorno que não foi diagnosticado ainda, É. Uhum. e aí claramente aquela pessoa coloca uma quantidade de treinos absurda Sim. na vida dela. Que para outras Total. pessoas não é, que ela olha e Sim. fala, mas tudo bem, fulana de tal também treina assim. Mas É. Se sem de novo a base adequada, né? Daí desequilibra tudo. sem orientação, sem tudo Com isso. certeza. Eu acho que o esporte ele pode ser maravilhoso, mas ele tem que ter um pouco de cuidado de como você incluir isso. E por que você está colocando isso na sua vida, né? Exato. Eu acho que hoje era o que era a mensagem assim que a gente queria passar hoje, que trazer o esporte como uma possibilidade de pausa, mas talvez pausar o esporte quando ele tá além ali do que você consegue naquele momento. Não necessariamente parar o esporte, mas repensar suas metas, seus objetivos, sua rotina, enfim, seus estímulos e assim por diante, né? A atividade física, ela é maravilhosa para a saúde por vários motivos que a gente levantou aqui agora, mas ela tem que ser possível dentro da sua vida e da sua rotina para você realmente poder colher esses objetivos. Então, a gente espera ter ajudado você, esclarecido aí algumas coisas, talvez organizar a rotina, pensamentos e objetivos e realmente aproveitar os benefícios do esporte como uma forma de pausa e de qualidade de vida. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, Até o tchau. próximo.